Álvaro, hoje você está inspirado, né? Que bom. E no nosso bate-papo aqui antes de começar a gravação, o Álvaro falou que quer tratar conosco, conversar com a gente sobre a raiz de todos os problemas. É isso mesmo? É isso mesmo. Então fale que eu quero ouvir isso. Muito bem. Para falar, eu vou falar um pouquinho, muito breve, história de nós mesmos, né? Dizem que a história é a melhor forma de aprender sobre o que aconteceu e, quem sabe, concluir melhor sobre o que não deveria acontecer, né? Uhum. Muito bem. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Não temos um cérebro capacitado para entender o que é isso. Não temos, humildemente, a menor capacidade, né? Você me fala de 4 anos e meio atrás, me lembro. 45 anos, sim, 450 anos já escapou. Imagina que seja 4 bilhões de anos. É uma coisa cheia de zeros, mas da qual não tenho referência, né, de tempo, né? Mas se sabemos que a Terra tem 4,5 bilhões, a vida tem aí entre 4 bilhões, 3 bilhões e meio, pouco importa pela magnificência da cifra, né? O Homo sapiens moderno surgiu na África há 200 mil anos. Uhum. Pô, 200 mil anos? É quase como dizer, se a gente toma uma referência, o ano apareceu no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Né? Ou seja, para ter mais ou menos uma relação proporcional. Muito bem, 200 mil anos é bastante coisa. A agricultura, que foi um divisor histórico de águas, né? Surgiu no Neolítico há 10 mil anos. Pô, de 200 mil para 10 mil, já 10 mil anos, se a gente pensa, são 10 séculos. Né? Não. 10 mil anos. 10 mil anos. Sim. Muito bem. A primeira cidade fundada, que surgiram na Mesopotâmia, 3.500 anos. Caramba! Uhum. E em 1930, ou seja, botei como referência para ter mais ou menos 200 anos, éramos 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões. Hoje somos 8 bilhões e 200 mil. Ou seja, quadruplicamos. Com 1930 era quando meus avós nasceram, ou meus pais. Uhum. É muito louco isso. 200 anos atrás éramos 1 bilhão, hoje somos 8 bilhões. 100 anos atrás éramos 2 bilhões, já tinha duplicado, já octuplicou com referência a 200 anos atrás. Uhum. Isso para a natureza pode ser uma coisa que não traz consequências? Muita ilusão, sinceramente. Uma espécie que octuplicou num período que é um piscar de olho, porque são 100 anos. E o crescimento populacional. Crescimento populacional, não é gente que nasceu, é o crescimento de habitantes na Terra. No que vai de 2025, estamos, só para, vai que isso você assistiu, então estamos na primeira quinzena de fevereiro, já aumentou 6 milhões e 700 mil habitantes em um mês e meio. Qual a projeção de crescimento populacional para este ano 2025? Aumento de gente habitando na Terra. Os que nascem menos os que morrem. 71 milhões de pessoas vai aumentar a Terra. Que significa, se vocês pensam que o Reino Unido tem 69 milhões, é mais do que o Reino Unido inteiro chegando na Terra, chegando em qualquer lugar do planeta, para se somar aos que já existiam. Para 2050, que é amanhã, 2050 são 25 anos, é nada para o tempo da Terra. A projeção são de
quase 9,9 bilhões de pessoas. Aí as pessoas que não têm essa informação, não, mas está parando. Como está parando? Isso são números. Isso são números irrefutáveis. Esquece querer contestar isso porque é tempo perdido, tá? Ah, mas na Suíça está diminuindo. Não é o número parcial, é o número absoluto da Terra o que interessa. É querer fugir do problema, dizer, mas em tal país, no Uruguai, meu país, né? Sim, está estabilizado, palmas, mas no contexto já em algum outro lugar está se multiplicando mais. Porque quer dizer que até 2050, pense, até daqui a 25 anos, a população da Terra vai aumentar, se consideramos que hoje somos 8, vamos para 10, um 20% de gente que vai aumentar. E ele diz, não, mas vai diminuir a curva, o momento para. Como o momento para? Pense que temos 25 anos para aumentar 20% os hospitais, para aumentar 20% o alimento, para aumentar 20% as estradas, para aumentar 20% a roupa, para aumentar 20% a água que se utiliza, e poderia fazer uma lista de uma semana aqui de tudo que vai ter de necessidade a ser adicionada hoje, que está quase insustentável, em 20% em 25 anos. Como vai fazer político, administrador para aumentar 20% os hospitais de qualquer lugar do planeta? Sim. Mas isso é número. Para um planeta pequeno, um planeta limitado, como todos os planetas, mas o planeta Terra mais ainda, e que hoje, já com 8 bilhões, passa por tudo que está passando. Olha os conflitos de imigração, os problemas que estão trazendo. Uhum. Eu não quero, você quer. A Europa aumentou a população porque chegam os barcos pelo Mediterrâneo, e o que faz? Qualquer coisa que fizer é terrível. Se aqui não entra, deixa morrer de fome, afogar no coisa. Se deixa entra, gera outro tipo de problema, gente sem preparo, precisa comer, entra delinquência, é uma loucura. Então, eu exorto todos a pensarem, qualquer problema da humanidade, vai ver que a linha de problema, incremento, é paralela à linha de aumento de população na Terra. Sim. É depressão, é suicídio, é tristeza, é uso de remédio tarja preta para fugir do desespero, é fome, é uma loucura. E se subestima uma coisa que agora vou entrar num assunto que é absolutamente biológico. Subestimar, de novo, o que é a vida e o que conduz a vida, que se chama genética, de novo. E eu sei que é extremamente conflitivo, mas como vai com a mais absoluta pureza do desejo de entender e do diagnóstico, eu quero a todos chamar para uma reflexão seguinte. Você acha que a vida é um acaso que acontece? E não estou falando nem religião, nem materialismo, nem nenhuma filosofia sobre a origem. Estou analisando a vida como ela está ali, tá? Engano seu. A vida tem regras. Toda forma de vida tem regras. E não entendê-las com a profundidade que elas merecem é um preço caríssimo a se pagar. E por que estou dizendo isso? Porque os indícios são fortíssimos de que, uma vez, e em qualquer caso, estou dizendo em qualquer caso, sem exceção, que qualquer espécie foge do controle, entra a regra para tentar compensá-la. Então, se eu faço uma monocultura de 10 mil hectares de qualquer espécie de planta, claro que vai chegar uma praga que vai tentar se alimentar daquilo de uma forma que, se eu não controlo o quadro agrotóxico, me come tudo. Por quê? Por uma regra muito simples. Se uma espécie se alimenta desta planta e no meio da floresta tem essa espécie está limitada pela disponibilidade de alimento. Uma vez que esse alimento entra de forma à vontade, a praga se multiplica de uma forma à vontade. É uma praga? Sim, claro que é uma praga, mas ela é uma consequência de alguma coisa anômala que na natureza não existe. Uhum.
Então, é muito triste, eu sei que muita gente revolta, mas a praga estamos sendo nós que propendemos. Se nós habitamos uma cidade que tem 2, 3, 5, 10 milhões de habitantes, a quantidade de dejeto que é inevitável que todo esse mundo de gente vai ter, de esgoto, de lixo, de alimentos, claro que o rato vai chegar. E nós caímos na bobagem de dizer o rato perdão, o rato é uma praga. O rato é uma consequência. Sim. A pulga é uma consequência, a barata é uma consequência. As doenças virais são uma consequência de aglomeração, porque o vírus todo que ama é aglomeração para poder se contagiar rápido. Então, aí a gente começa a analisar. E parece quase que uma coisa utópica, mas não é. De que quando uma espécie foge do controle, entram vários mecanismos para tentar compensar. E aí eu chamo vocês à reflexão sobre o seguinte: o ser humano descontrolou, não tem jeito. E continua descontrolado, por mais que muitos digam, não, mas vai diminuir. Vai diminuir quando a coisa fique aquele craque que falávamos do podcast anterior, quando talvez não tenha retorno. E quais são as coisas, os elementos hoje em dia que, digamos assim, ameaçam ou são nosso desafio enquanto manter-nos vivos, né? Ou enquanto a multiplicação? Primeiro, as doenças genéticas. Olha que coisa. Sim. Eu estou aqui e não sei, mas pode ser que no meu fígado uma célula do meu corpo faz uma mutação genética que começa a me fagocitar, que se multiplica a uma velocidade impressionante, que faz metástase. Sim. E que me come até sucumbir. E é só o câncer? Não, cada vez mais as doenças genéticas degenerativas é cada vez mais um desafio para a medicina, porque o gene está fazendo estrago para tudo que é jeito de doenças que estão nos atacando. É fato científico. Outro tema do qual nós vamos tratar no podcast, faço questão porque me inspira muito e me inspira respeito e tem sido tratado de uma forma que às vezes nos entristece, é a própria homossexualidade. Tenha o direito de ser feliz, sim. De amar, seja feliz, ame. E há aí uma conexão que ainda não foi descoberta, mas que não é doença, já se sabe, e eu concordo com que não seja, em que o indivíduo tem um comportamento. E vou falar sobre um estudo muito interessante sobre isso, de forma a outorgar o direito à felicidade e que não haja procriação. Temos que apontar com o dedo. É biológico. Quando o indivíduo fala assim, porque não tem a menor noção do que é biologia e como ela funciona. Toda a população que é muito numericamente espalhada tem alteração sexual como um elemento natural, absolutamente natural. Eu já vi na internet, até tem muito material no YouTube sobre isso, né? Tem muito material. Vários Eu tenho animais. Uma granja onde são galinhas todas fêmeas e que se vê o comportamento normal, que elas têm comportamento sexual. Isso é absolutamente normal. Quer ser um galo. E vou mostrar, O que tem de errado? Isso aí, o que tem de errado, o indivíduo não tem a menor noção de como a biologia se comporta em casos de excesso de população. Ou que está disposto, não, eu sei de tudo e vou negar a biologia, que é a que me gerou. Bom, tudo bem. É verdade, isso foi uma coisa interessante, porque o princípio de raciocínio também é verdadeiro do outro lado. Ele fala assim, a biologia diz que é o macho e a fêmea. Perfeito, então isso é biologia. Começou isso. A procriar. A procriação não é mais necessária, fugiu do controle. E é interessante porque a sexualidade permanece. E a condenação é digna de ignorar, ou pelo menos se predispor a nos escutar de que não, peraí, isso aí acontece. Se você bota no canil, esses lugares que tem cães que são recebidos pela suípa porque são abandonados, bota 10, 20 cachorro macho ali, vai ter, e isso é prova de que absolutamente não é uma maldade premeditada, quer dizer, nós vamos falar sobre isso, por isso eu não quero me alongar.
Qual é outra forma que o gene está buscando de controlar isso aqui, que é uma loucura? Que é uma espécie que para ele fugiu do controle. Os micro-organismos. Sim. Eu disse, mas como que pode? O vírus não é considerado vida, porque ele precisa de um hospedeiro. Aí, o que a gente escuta? O vírus é nosso inimigo, que o vírus do Covid, que é o nosso inimigo. Não, o inimigo não é o vírus. O inimigo, entre aspas, é o gene que tem lá dentro, que é o software que vai dizer exatamente como é que essa coisinha, que não é vida, como vai se manifestar, e pense na complexidade disso. Eu estou conversando aqui apenas pelo vapor da minha conversa, penetra pela sua via aérea, porque eu estou contaminado com vírus, ele sabe aonde se alojar, ele sabe como penetrar na célula, ele sabe como se multiplicar, em que órgãos ele vai atuar até te matar. É o vírus? Não. A constituição da carcaça é uma consequência. O que é o comando de como que isso vai funcionar. Quanto tempo que a medicina está vencendo uma batalha e indo atrás da guerra? Cada vez os antibióticos estão mais difíceis, cada vez o combate, cada vez tem que se encontrar vacinas novas. Por quê? Porque o gene, através dos micro-organismos, está sempre buscando a forma de compensar uma coisa que fugiu do seu controle. É natural pensar, então, que nós podemos ter no médio prazo, ou então curto prazo, algum outro tipo de vírus que surja no caminho não e que seja potente o suficiente para poder levar alguns milhões de pessoas. Eu vou além. Eu tenho a mais absoluta certeza que isso vai permanentemente acontecer. Uhum. E antes, como todo esse prazer por estudar isso tudo já vem de décadas em mim, eu antes do Covid, a meu médico falei, anota aí que vai chegar alguma, porque nós temos muita sorte que os vírus que se transmitem via oral é gripe, é resfriado, que por enquanto não chega até a mortalidade, mas imagina o ebola que se transmite, a AIDS que se transmite via oral, o complicado, ou talvez uma coisa pior, e não é criar o apocalipse, é uma realidade biológica, fruto de que nós estamos totalmente descontrolados no nosso crescimento. Vou repetir, 200 mil anos que os Homo sapiens apareceu. Há 200 anos éramos 1 bilhão, octuplicamos em 200 anos, que não é nada na Terra. Como alguém pode pensar que isso não tem nenhuma consequência, que está tudo certo e que nada vai acontecer? Do ponto de vista do planeta, se o planeta pudesse falar, ele diria que está com uma coceira sobre a pele, né? Não, que tem que tirar aquilo dali. É mais do que uma coceira. Eu sei que muita gente possa ter uma reação de defesa e tem alguma reação bastante irritada contra a minha pessoa, mas tudo que eu faço aqui é por amor à humanidade, por amor à natureza, né? Mas agora vamos a pensar numa coisa muito séria. Se eu agora, neste momento, uma célula ou várias do meu fígado fazem uma mutação e entra num processo de um câncer, o que vai acontecer? São células que têm uma enorme capacidade de multiplicação, fagocitam o corpo, fazem metástases, não se reconhecem, nem são reconhecidas pelo sistema imune como um agente agressor e vai até o fim, né? O que aconteceu na Terra? Aconteceu uma mutação de uma espécie nova que se multiplica a uma velocidade absurda, que não se reconhece como agente agressor, que vai fazendo metástase cidade do México, que não tem quase lugar mais na Terra, não se reconhece como agressor e vai fagocitando tudo que aparece pela frente, sem utilizar aquilo que diz que é a racionalidade que tratamos no podcast anterior. E quando se diz assim, eu tenho que repetir isso, né? Não é
que aqui se esteja propondo qualquer loucura como a humanidade já passou, dizer não, minha espécie é melhor que vamos sair matando, vamos sair castrando, e vamos sair conscientizando. É conscientizar. E aí há um conflito entre o comportamento individual, que tratamos no outro podcast, e coletivo. Porque hoje em dia, sim, as famílias que têm mais esclarecimento dizem, não, vamos fazer um planejamento familiar, que antigamente tinha 15 filhos, agora tem 2. Mas no coletivo, os números não estão dizendo que isso está aí, que está freando na velocidade que necessitaria. Porque se a projeção da ONU, não é Álvaro que está falando, da ONU diz que hoje temos 8,2 bilhões de pessoas e que em 2050 vão ter 10, isso é absolutamente desesperador, né? Pense que hoje em dia tanto não temos consciência, vamos em qualquer lugar, vamos tomar um cafezinho e ver um copo de plástico que já vai para o lixo. E se quer um copo d'água, vai num copo que vai para o lixo e foi utilizado para um cafezinho. Você acha que isso não tem importância? Entra no Google, nos órgãos de consulta para ver o que é o plástico no oceano que nós estamos. Agora imagina aumentar 20% esse consumo, porque não vai diminuir, porque estamos em contrapartida, dando prioridade ao lucro e ao consumo. Então, a fábrica de plástico vai fazer o lobby que precisar, vai fazer o diabo que o parta para continuar produzindo plástico e o futuro que se dane. Sim. O aumento demográfico, e aqui eu vou botar um stop porque não sei explicar, mas não é apenas o número de pessoas. Existe toda uma inter-relação aí extremamente complexa. E eu vou pedir a todos, porque é um estudo sensacional, que não se deve subestimar e que mostra de que a coisa não é só comida, água e bem-estar ou alojamento, né? Então, eu trouxe sim um elemento de um biólogo especialista em comportamento, bastante recente, porque foi em 1968. Anota, quem quiser anotar, vou botar o Universo 25. Que significa o Universo 25? O universo de camundongos. O que ele fez? Quero ver o comportamento, como que a população funciona. E botou, acho que 4 ou 8 fêmeas grávidas, tá? Prenhes, num recinto de 3x3, quase como esse espaço onde estamos aqui, onde tinha tudo: ninho à vontade, água à vontade, alimento à vontade. Deixa eu ver o que vai acontecer. Começou a se multiplicar, cruzavam, tinha filhotes, nunca faltou alimento, nunca faltou água, nunca faltou ninho para si. Em pouco tempo, essa população chegou a 680 camundongos. E aí começa a coisa. Então, desses 620 indivíduos, começou a surgir o caos, espontaneamente. Por quê? Pelo excesso de população. Não tinha predador, não tinha doença, não tinha falta de comida, não tinha falta de água, nem falta de alojamento. Como é que pode acontecer? O que significa? Que esse gênio, e esse experimento foi repetido várias vezes, não foi um acaso ou alguma circunstância ambiental que pode ter influenciado, a população começa a entrar em caos. Olha que coisa louca. Mudança de comportamento sexual, que vem provar o que estou dizendo, de que quando há muita população, há um sistema que diz vai ter atividade sexual, mas é simplesmente diferente. Por quê? Porque a população já saturou. E o curioso é que isso foi em tal grado, e não vou me estender demais, porque pode se consultar perfeitamente o Universo 25, o Universo dos camundongos. Sim. Então você pode ir lá e assistir, tá a foto do indivíduo, tá
toda a comprovação científica, não é nenhum desconhecido, um cara com base etológica. Etologia é justamente a ciência do estudo do comportamento animal. Bom, e chega até a extinção total. Não sobra um. Vamos subestimar. Mas teve uma doença que matou os bichos? É a reação, é a reação do excesso da população e depois do declínio. Pode ter aqui outros elementos? Claro que sou muito cauteloso, você sabe que não gosto de coisas drásticas. Por quê? Porque eu que também tenho muita experiência em seleção genética de animais domésticos, sei que populações reduzidas, a endogâmia que se chama, ou seja, o cruzamento entre parentes, começa a dar problemas e às vezes, sim, o deterioro de todo o convívio pode vir como consequência de endogâmia, de muito cruzamento de parentes. Isso pode acontecer. Mas o comportamento é fato. Mas isso que a gente entende hoje como falha genética, né? O indivíduo nasce e tem uma falha. E é dito para a gente que foi uma falha genética que deu aquele problema. Então, o senhor entende que essa falha genética ela é prevista, ela é programada, seria isso? Ela tem que acontecer? Ela existe e nós não temos... Eu não conheço elemento que possa dizer exatamente como é a mecânica das mutações, né? Mas se diz que todos nós temos no nosso genoma algum gene falho, né? Seja ele qual for. Então, o que acontece? Por que o casamento, a união entre parentes é bastante arriscada? Porque a probabilidade de que esse gene falho possa estar nos dois, uma vez que são parentes. Sim. Então aumenta exponencialmente a probabilidade de surgir o problema. Mas às vezes acontece de um casal que não são parentes, que são perfeitamente saudáveis, mas deu a incrível coincidência matemática de que ambos portavam o mesmo gene, digamos, com deficitário, e que por isso nasce algum ser com algum problema de origem genética, né? Só que a endogâmia é um problema. Se sabe, por exemplo, em biologia, eu não sou biólogo, mas tenho lido muito sobre isso, de que, por exemplo, eu tenho a Mata Atlântica, tudo bem. Se houver um desmatamento em que fica praticamente uma ilha e que não há comunicação com os outros espaços da Mata Atlântica, o risco de extinção das espécies que estão aí é enorme, porque começa a ter endogâmia, começa a cruzar entre parentes, e o fato de estar cruzando entre parentes, isso traz um enfraquecimento genético que pode levar à extinção, sim. Mas isso aqui é uma coisa muito séria, repetida várias vezes, e que diz que quando há uma saturação a esse ponto de população, muitos elementos biológicos vão acontecer para tentar compensar isso, né? Para simplificar, é muito simples entender que se eu tenho um aquário onde cabem 10 peixinhos, e se eu boto 50, por mais oxigênio, por mais que filtre, vai dar problema. Vai dar problema. Eu, na minha casa, tenho um lago. Eu tenho as tilápias. Claro, quando chega a saturação, elas não crescem, porque chega um momento de saturação em que o número de indivíduos, aí, como uma vez que não tem predadores, aí extrapolou que biologicamente pode se considerar uma proporcionalidade dentro do que a espécie está prevista. Então, é natural. Então, mas aí nós estamos aqui nessa geração que vai... que está diante desse acontecimento de chegarmos a 10 bilhões. Sim. E aí coisas vão continuar acontecendo, como essas mutações genéticas e esses vários tipos de problemas. A única coisa que a gente pode fazer é assistir. Ou tomar consciência. Claro que você está muito pretensioso de achar que isso vai chegar à humanidade toda e a humanidade vai tomar consciência. Não, claro que não tem nem de longe essa pretensão, mas se eu tenho uma visão, eu tenho dois caminhos: ficar comigo, com o meu travesseiro, ou tentar compartilhar. É óbvio que esse é o problema que traz praticamente todos os problemas.
Se eu pensar problema de trânsito, quanto mais população, mais problema de trânsito, problema de saúde, problema de todo gênero, quanto mais população houver, mais complicado. E criar uma utopia, não, mas com 10 bilhões vai parar, como que isso é a solução. É como se na sua casa convivem bem 4 pessoas e digam, não, vou levar 40 e na semana que vem vai ter 60, fique tranquilo que eu vou parar em 60. Sim, mas isso é resposta que me possa dar para um lugar que é finito. Mas como, por exemplo, eu tenho um impulso de querer ser pai e ter lá 2 ou 3 ou 4 filhos. Mas Sim. aí eu entendo que já tem gente demais no planeta. Daqui a pouco está em 10 bilhões. E aí como é que faz? Então eu anulo essa... Como é que eu faço para anular esse... Como é que eu faço para trazer isso para minha consciência e dizer assim, olha, é melhor não ter filho que ter gente demais no planeta. Ou então se você tiver, você vai jogar os filhos nesse mundo maluco aí porque vai vir pandemia ou vai vir alguma outra coisa. E aí como é que faz? Como é que faz? Quer dizer, William, assiste o podcast número 7 que fala sobre racionalidade e impulso genético. E aí a decisão é sua. Mas sempre vai ser uma decisão muito mais inteligente, muito mais racional, uma vez que você sabe que é natural que existe o impulso para procriar. Porque sim, é um impulso genético. Você vai poder decidir você. Mas aí que tá, mas olha que interessante o que você está falando. Eu tenho um impulso genético que eu já recebi da natureza. Sim. E aí o que eu faço com esse impulso genético? Já está dentro de mim aqui. É um conflito aqui. interno do qual tem que decidir. Tem muito, cara. Claro, é crescente o número de mulheres que dizem que não quer ser mãe. E eu tenho uma amicíssima que é como se fosse uma filha. Eu decidi não ser mãe consciente, tranquilo. Eu creio que é minha decisão, la tenho consciente, mas aqui nunca gostaria que fosse interpretado como que a gente dá, não digo uma ordem, mas uma determinação como tem que ser. O importante é que todos nos entendamos melhor, para ter mais subsídios para entender. Olha, é natural que vai ter o impulso de procriar, porque a lei da vida não está preocupada nem comigo, está preocupada nas novas versões que eu possa produzir e assim sucessivamente. Então é um impulso natural. Mas todo mundo. É interessante perceber que é uma corrente constante em tudo na natureza. Exemplo, tenho aqui um pé de manga. Esse pé de manga vai dar 300 mangas. Dessas 300 mangas, se metade, 1/3 disso, mais 100 caroços daquelas mangas, se virarem outros 100 pés de manga, a gente vai ter manga para tudo que é lado. A galinha, se a galinha naturalmente ela já começa a botar ovo e aí faz 10 ovos, e se tem um galo então vai gerar aquele monte de pintinho e numa multiplicação infinita. Ou seja, a própria natureza, em todos os aspectos, ela nos incentiva a sempre se multiplicar. Sim, a natureza não se tiver, mas sempre tem um sistema de equilíbrio. Porque a galinha pode ter 10 pintinhos, mas se está na natureza, 8 vão na boca de um predador. Então, todo o sistema, todos os ecossistemas têm um sistema de equilíbrio, onde tem o predador, onde tem a doença, tem a inclemência do tempo, onde existe o mais básico da seleção darwiniana, onde quem melhor se adapta continua e o outro vai sucumbir, ou alimentar predador, ou cair por fome, por sede, etc., e alimentar outra cadeia alimentar. Então, o importante é que, uma vez que nós temos o recurso da medicina, que é fantástico e que estendeu a expectativa de vida mais, a racionalidade que do tema anterior. Você diz, bom, uma vez que a gente tem mais vida, é óbvio, a Terra é finita ou infinita? Primeira pergunta. Você acha que nós conseguimos invadir tudo e com as consequências que estamos vendo? Então, sei lá, de cada 10 habitantes da Terra, 6 ou 7 não têm as melhores condições de vida. Então vocês não, mas temos que proteger a vida. Sim, mas proteger a vida ou eu proteger o sofrimento? Olha que missão maravilhosa, que não há como não se sensibilizar, né, sobre os Médicos Sem Fronteira, um indivíduo que está disposto a renunciar ao bem-estar do seu país, tem uma profissão e está disposto a ir lá salvar a vida de crianças que estão paupérrimas. O que é aquilo? É um diagnóstico, não é uma consequência, é uma vida que veio. De alguma forma, teria que existir
e não quero passar por utópico, mas um médico sem fronteira que diga: tenha relações, seja feliz, mas evite o nascimento, porque é uma criança que vai vir para sofrer ao mundo. Então, o preventivo seria muito interessante, sem desmerecer, uma vez que veio, e diminuir o sofrimento de quem já está aqui, mas tentar fazer o preventivo. Não vamos fazer castração em série, nem fazer nada que possa ser absolutamente agressivo e que traga sofrimento, mas a consciência sim. A consciência sim. E que comunidade, não, a vida é a coisa mais. E outra coisa, o ser humano, quando fala, precisamos valorizar a vida, a leitura que se faz, o que se entende, só do ser humano. Só do ser humano. Eu vou querer fazer um comentário aqui, que é um pouco associado ao podcast anterior que fizemos sobre racionalidade e por que nós estamos tão... Né? Antes do seu comentário, então a resposta para a pergunta no início desse bate-papo é que qual é a raiz de todos os males é a superpopulação? É a superpopulação e que continuamos crescendo apesar das notícias que todo dia recebemos. Então, tem duas coisas que eu quero aqui, só duas, porque são muitas, né? Está provado, outra coisa que não adianta querer contestar, de que pelo excesso de população, pela ação do homem, por tudo que isso implica, todo santo dia, hoje, 150 espécies desaparecem do planeta. Por nossa causa, tá? E aí tem uma diferença. Em que sentido? Que são espécies que não é só que ela é bonitinha ou feia ou como queira chamar, mas que ela tem uma função em toda uma corrente do que você acabou de falar, para que todo o sistema se mantenha, né? E ela vai ser o cortar um elo de alguma corrente, onde quem se alimenta dele também vai sucumbir, porque acabou a fonte de alimento, onde o que ela come vai desequilibrar, porque ela controla determinada espécie de vegetal ou animal que seja, 150 por dia. Alguma vez que está nos assistindo, viu num jornal da televisão isso aí? A não ser que pesquise, né? Mas alguma vez alguém deu importância para isso? Acha que não tem significância? E associado a isso, outra coisa. Quando eu faço o paralelismo de que biologicamente tem muita afinidade uma coisa, o que acontece comigo se eu pego um processo de células cancerígenas, olha que coisa impressionante. A célula cancerígena não tem nenhum benefício para o meu corpo, nenhuma função no meu corpo, nenhuma. Me come e não me contribui em nada. Se eu, por um sistema, por quimioterapia, por processos medicinais, consigo eliminar todas as minhas células cancerígenas, meu corpo agradece e eu continuo vivo. O ser humano não tem nenhuma contribuição para a natureza. Quando aconteceu o Covid, as pessoas tinham que se recolher em casa, começaram a retornar os animais selvagens para os ambientes onde tinham sido expulsos pelo homem. Infelizmente, dói, sei que revolta, sei que gera reação de defesa ou reação de não querer encarar o problema, mas do jeito que a gente está indo, se a gente sumir do planeta, infelizmente a natureza vai agradecer, por mais doído que seja. Mas veja bem, como o senhor citou aí o exemplo de que se um ser, uma espécie desaparece, ela acaba afetando o sistema onde ela alimentava ou era alimento de alguma outra espécie, ou se alimentava de alguma outra espécie, enfim. Ela não existia eternamente, porque o planeta tem um período de vida. Então essa espécie foi criada no decorrer do caminho para poder atender a uma necessidade.
né, que de repente, enquanto ela não existia, tinha uma outra dinâmica onde os outros seres se alimentavam ou viviam. A partir do momento que uma espécie desaparece, então muda essa dinâmica. Isso não faz parte do processo natural de como as coisas vão acontecer? A natureza vai continuar se desenvolvendo? Maravilha, William, maravilha de pergunta. Isso é verdade. A Terra já passou por vários ciclos de extinção. Sim. Né? Caiu aí um meteorito no Golfo do México que arrasou com os dinossauros por uma série de efeitos que teve em cadeia. Sim, então, perfeito. Naquele período, dezenas e dezenas de espécies desapareceram. O Brasil ficou embaixo do gelo, não sei quanto. Por quê? Por efeitos de CO2 favoráveis, desfavoráveis, enfim, por não sei quanto. Mas aí há uma coisa que é o seguinte: a biologia tem seus tempos. E o que está acontecendo agora é de uma velocidade que a Terra nunca viu. É de uma velocidade espantosa e causada por uma espécie dela própria. Isso eu não tenho conhecimento, repito, eu não sou biólogo, me curvo a quem possa dar uma resposta, de que uma espécie no planeta tenha conseguido eliminar da face da Terra 150 por dia. Gente, pense o que é isso. Mas isso porque nós somos uma dessas espécies e estamos aqui conversando sobre isso. Mas vamos supor que há 1 bilhão de anos atrás existia algum outro tipo de espécie aqui que se multiplicou também pra caramba, chegou a não sei quantos bilhões de habitantes daquela espécie, seja lá como é que ela fosse, e aí, por causa disso, a natureza foi lá, deu um jeito e resolveu o problema. Tá. O problema é que isso nunca aconteceu. Então entra mais na utopia do que um fato concreto, histórico e biológico, né? Hoje em dia, como estava falando, o ser humano, o Homo sapiens, apareceu no dia 31 de dezembro às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Isso, o Homo sapiens, 200 mil anos atrás. A primeira cidade foi 10 mil anos atrás. 200 anos atrás éramos 1 bilhão, hoje somos 8 bilhões. E é fato, é aos olhos nus que as consequências que isso está trazendo. E a ideia, entre aspas, do mundo é vedar os olhos. Escutar, muitas vezes eu converso com a pessoa, sim, como dizendo, tem razão, mas é tão macro que não é comigo. Ou deixa para lá, até lá vou estar morto, então não tem problema. E eu, embora respeite, digo, bom, mas se o maior problema que a Terra já viveu, parece que merece, inspira que se trate com mais tempo, com mais energia, com mais cuidado e com mais atenção. Negar tudo isso aí é uma aposta muito alta. Dizer, não, o ser humano é maravilhoso, temos que proteger a vida, que significa só proteger o ser humano. E eu digo assim, se amanhã, e tomara que nunca aconteça, acontece no Museu do Louvre outro incêndio e se queima o quadro da Mona Lisa, vai ser notícia aonde você for. Mas se desaparecem 150 Mona Lisas da natureza, que são espécies que é sagrado, e não do ponto de vista religioso, mas até se você é religioso, é sagrado, porque se você crê em Deus, Deus é que fez. E se você é materialista, dá vontade de chorar pelo prazer de ver a vida como ela é e a tristeza de vê-la desaparecer por nossa causa. Sim. Eu não consigo deixar de ser enfático nisso, entendeu? Porque é muito grave e porque é um bumerangue que vai dar em nós. Ainda que você, não, que se dane, eu não gosto de bicho, acho bicho horrível. Ele vai chegar como um bumerangue até você, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Hoje em dia, os anfíbios estão passando por uma pandemia terrível, estão desaparecendo por um problema da estrutura da atmosfera que se modifica e que faz uma calcificação, alguma coisa do gênero. Peço desculpa não ser tão detalhista. Desaparecendo os anfíbios. Quem se preocupa com isso? E o problema é que se gera uma queda de braço sem solução. Sem solução. Por que não tem solução? Porque hoje se tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes na Terra,
Hoje, seja como for, considerando o mínimo de 2 refeições por dia, é preciso conseguir 16 bilhões e 400 milhões de pratos de comida. Hoje. Isso nos coloca contra uma muralha onde a ética não vai ganhar da necessidade biológica de se alimentar. O que vai ter? Desmatamento, o que vai ter? Agrotóxico, o que vai ter? Porque é muito bonito falar em alimento orgânico, mas eu digo o seguinte, está perfeito, vamos plantar todo mundo alimento orgânico. Tem capacidade de produzir para montar 16 bilhões e 400 milhões de pratos? Porque há uma necessidade, entre morrer de fome, comer alimento cultivado com agrotóxico, por uma questão de energia de vida, vou optar pelo... Se não tem orgânico, vou comer o outro. E isso é um número. Não é difícil de entender, pelo amor de Deus. Não, mas a tecnologia da agricultura avançou, concordo, mas ela tem que avançar proporcionalmente ao número de crescimento de habitantes, senão também não vai conseguir. Então, em 25 anos, o desafio é que a capacidade produtora agrícola aumente 20% para se manter como hoje. Sim. Esse é o desafio. E qual é a raiz de todos os problemas? Não tomar consciência que uma vez que a medicina, se antigamente a expectativa de vida era 45, hoje é 78, está ótimo, eu quero viver 150 anos, mas precisamos saber de que isso vai causar um aumento populacional tão grande que nós precisamos tomar consciência e tentar mantermos uma população que fique em equilíbrio com uma coisa chamada Terra, que é nossa mãe. Então, mas essa consciência só deve surgir naquilo, né? De conforme a gente for sofrendo os impactos que estão sendo causados no planeta, só com o sofrimento disso é que vai despertar a consciência de que, opa, estamos indo pelo caminho errado, temos que cultivar aqui determinados tipos de vida, de floras, Sim. de plantas. Sim. Né? Então, E William, a pergunta é qual é o momento? Quem mais precisa ver o que aconteceu na Califórnia, por exemplo? Eu não vi nenhum repórter, porque de repente se fala isso, quem sabe até demitido, diz, olha, senhores, porque a nossa reação natural, e não me excluo, é nos colocar como vítima. Ai, coitadinho, queimou. Mas não vi nenhum repórter dizer, senhor, olha o que nós estamos causando. Olha o que nós estamos causando para nós mesmos. Hoje em dia, hoje é que dia? 5 de fevereiro de 2025. Eu olhei, para quem não está no Brasil, Porto Alegre é a cidade mais afastada do Equador do Brasil. Ou seja, na média, a cidade mais fria. Hoje, Porto Alegre chegou a 40 graus, a cidade mais quente de um país inteiro como o Brasil, que é a cidade mais afastada do Equador. Mas isso pode ser por acaso. Tudo bem. Vai pensar que seja por acaso. Quantas coisas que eu te mostre que não é por acaso? Que dúvida você tem de como os rios da Amazônia estão contaminados? De como que o oceano está cheio de plástico, microplástico que nós vamos consumir? Como fugir dessas realidades? Como fechar os olhos para isso? E que dúvida tem que se hoje estamos assim como estamos, com 8 bilhões, que com 10 bilhões vai ser pior? Como alguém pode fugir dessa matemática essencial, simples? Ou achar que a tecnologia vai conseguir em 25 anos, que não é nada 25 anos. 25 anos, às vezes, é o tempo que leva uma pesquisa. Sim. Conseguir chegar, não, mas em 10 bilhões vai estabilizar. E eu vi um gráfico também me chamando a atenção, me deixando muito, enfim, curioso sobre essa coisa do que é um processo, né, de um processo cancerígeno e esse paralelismo que me martelava muito a cabeça, e a curva de uma média, né, de processos cancerígenos de multiplicação celular segue a mesma curva praticamente calcada do que é a curva de evolução demográfica
do Homo sapiens, onde era muito tênue, surge a agricultura, ela vai assim, estamos no estágio, como num processo de alguém que tem uma doença desse tipo, em que estabiliza, mas estabiliza já para o terminal. O estabilizar não significa solucionar. Claro que não. Porque se estabiliza no caos, o caos está instalado do mesmo jeito. E se o caos existe com 8 bilhões, quem pode pensar que com 10 bilhões não vai acontecer nada, ou que estabilizar com 10 bilhões está maravilhoso? Eu não consigo. Na minha linha de raciocínio, me resulta muito difícil. E me resulta preocupante essa aposta. Dizer, não, o homem vai resolver tudo. Vai encontrar uma solução. Sim, eu sou o que mais torço para que isso aconteça. Ah, mas não, estamos fazendo energia limpa. Nunca, peço, imploro, para que não se entenda que eu estou desmerecendo. Ao contrário, eu acho maravilhoso. Mas a pergunta para todos nós, é suficiente? Esse é o tema. E essa pergunta é muito séria, como para a gente nos dizer, vamos pensar juntos, estamos aqui para pensar juntos. Nos acompanhem. Vamos pensar juntos. E essa, para mim, é a raiz. Porque a que traz a depressão vai exatamente de mão dada com o crescimento demográfico. Suicídio, mão dada com emigração, mão dada com o crescimento demográfico. Problema climático, de mão dada com o crescimento demográfico. Nunca a Terra aumentou 1,5 graus em tão curto, nunca, em 4 bilhões de anos. Sim, já houve outros episódios, sim, mas nunca como este. Com a velocidade, porque a biologia precisa de um tempo muito longo e agora nós estamos assim, a uma velocidade que nós não temos consciência ainda, de deterioro. Mas diante dessas informações, o que nós no dia a dia podemos fazer, pensar, comportar? O que o senhor diria para as pessoas que estão assistindo agora? O que eu diria é o seguinte: tem aquela fábula famosa, né? Alguns conhecem, outros não, que a Amazônia pegou fogo, tudo, e era onça, era capivara, era todo mundo buscando, e o beija-flor ia lá no rio, sugava água e jogava em cima do fogo, né? E passou a onça, um negocinho assim, perante um incêndio desse, você não vai conseguir nada. O que o beija-flor falou que eu quero fazer também? Estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Claro que é uma coisa absolutamente enorme, que me tira a pretensão, mas eu quero estar tranquilo comigo, olha, estou visualizando dessa maneira. Então, é mais fácil fazer, não, para mim é muito grande, eu não vou conseguir resolver. Tá tudo bem, mas me permita chegar aqui para quem nos assiste e dizer, não vamos nos deixar no pessimismo, mas sim vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. E o que pode ser feito? Consciência. Primeiro, consciência. É necessário frear, sim. Aí tem inclusive conotações religiosas, porque existem religiões que dizem multiplicai-vos, e como são tementes a Deus, dizem, não, tem que ter quantos mais filhos, melhor. Tudo que refere a falar de religião é muito sensível, porque as pessoas não admitem que a gente diga, tá tudo bem, há uma conceito religioso, mas também há um número. Há um número que está dizendo que não tem como negar. E se você é religioso, você pensa que Deus é só do ser humano? E as 150 espécies que estão sumindo, se você pensa em Deus, você tem que pensar de que Deus é que criou tudo. E toda a sua criação. Será né? que o conceito religioso não dá espaço para... Não, peraí, tudo que Deus criou, se sua linha de fé é essa, tudo que Deus criou, eu não posso ser responsável de destruí-lo, também tem por esse lado. Agora, o nível de abrir o campo ou simplesmente ficar nisso por um conceito religioso não inibe o meu direito de analisar os números. Inibe o meu direito de analisar os fatos, tá? Isso eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo. Cada um vai decidir, como você falou. Eu sei o que acontece.
Aqui entra duas coisas, um impulso biológico, que seria o caso, e uma fé religiosa, tá? Mas isso há consequências. Na Europa estão pedindo para se multiplicar por uma questão política, porque como entrou muito imigrante muçulmano que tem muitos filhos, eles estão sentindo que vai se perder uma maioria, seja religiosa, política, o que seja. Então é outro beco sem saída. Não sei como isso se resolve, mas é um fato que, de toda forma, estimular a multiplicação é dizer, tá bom, vamos para 10 bilhões. Quem nesta terra garante bem-estar daqui a 25 anos para 10 bilhões? Quem? Quero saber quem. E quem está disposto a negar esses elementos que colocamos aqui, de que as doenças genéticas estão aumentando, de que o comportamento sexual está se diversificando e de que os micro-organismos vão continuar lutando com tudo que puder para fazer mutações para tentar provocar doenças que limitem a população do ser humano. Isso, qualquer médico especialista em infectologia, isso aqui é eternamente buscando antibióticos novos, porque ela vai mutando, buscando nos ferrar por um meio ou por outro. Tanto que hoje em dia no Brasil é proibido vender antibióticos sem receita, porque se sabe como que os micro-organismos estão buscando os caminhos por todos os jeitos de criar resistência a determinados antibióticos, continuam nos agredindo. Não, isso é por acaso, isso é da natureza, não, me nego a pensar assim. Tem regras, sim senhor, tem regras, e desconhecê-las talvez seja um dos maiores dos perigos que nós estamos correndo, subestimá-las, né? E ali está uma coisinha que se chama gene. Se a gente pudesse toda essa corrente esticar, mede 2 metros de comprimento e está dentro do núcleo de cada célula. E ali não é de brincadeira. E ali eu, Álvaro Brasina, sem medo, digo, ainda tem muita coisa ali que a gente não descobriu e que está por ser descoberta. E essas regras, no mínimo, me inspiram o maior dos respeitos, porque sei que aí encontraríamos a resposta a muitas das coisas que estão acontecendo. Perfeito, hein? Que bate-papo, hein? Que legal, hein? Maravilha. Então acho que você que está também nos assistindo, nós convidamos você a assistir todos os demais episódios, né, que estão gravados aí no YouTube. E acho que dentre todos, acho que hoje você aprofundou de uma forma a perceber que temos que olhar para todo o nosso comportamento, as coisas que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo em relação ao planeta, em relação às coisas que nós decidimos fazer, nossas decisões e tudo mais. Então agradeço por compartilhar. Tenho certeza que quem está assistindo também gostou muito desse nosso bate-papo de hoje. Sempre um prazer, William. Minha gratidão eterna por você fazer parte deste projeto, né? É um projeto no aspecto pessoal muito relevante, e eu quero de coração dizer que estamos fazendo isso como um compromisso assumido de compartilhar, né? Com a mais puras intenções. Claro que precisamos não só manifestar, mas a ajuda das pessoas para tentar ampliar o ângulo de visão, fazer nossa parte, comentando, compartilhando, nos dando ajuda de uma forma ou outra. Isso aqui não tem nenhuma finalidade que não seja mais puro dos desejos de estarmos juntos como sociedade, nos amarmos como sociedade, termos consciência, se é necessário sim cortar na própria carne, mas pelo bem nosso, do futuro, do que possa estar por vir. Então é um sentimento de amor mesmo, na sua mais pura expressão, da qual toda colaboração em termos de compartilhar com os amigos, de nos dar opinião, fique à vontade, se é necessário,
que nos mandem opiniões divergentes, porque também queremos crescer junto com todos. Perfeito. E não ficar no monólogo, né? Então, muito grato a todos que nos acompanham, é um prazer enorme. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo bate-papo. Fiquem todos bem.